A brisa fria da manhã, o som do vento que corre pelas árvores da densa floresta de Sherwood e um nome que ainda ressoa através do tempo: Robin Hood. Quem não conhece a história do homem que roubava dos ricos para dar aos pobres? Um herói incomum, cuja lenda atravessou séculos e continentes, mas sempre mantendo uma essência de justiça, coragem e rebeldia. No coração da Inglaterra medieval, em uma época de desigualdade e injustiça, Robin Hood se levantou como símbolo de resistência. Mas quem era de fato esse homem? Como sua lenda começou e por que ela ainda é relevante hoje, séculos depois? A história de Robin Hood não é apenas sobre saque e coragem nas florestas, mas sobre o desejo de justiça e liberdade. Em cada flecha disparada, há um grito por mudanças, por uma sociedade mais justa. Neste vídeo, vamos explorar a lendária figura de Robin Hood, sua origem, suas façanhas e como ele se tornou o herói da Inglaterra, o arqueiro rebelde que desafiou a corrupção da nobreza e que conquistou o coração do povo. Prepare-se para se aventurar na Inglaterra medieval, entre florestas misteriosas, castelos imponentes e um herói que permanece até hoje um símbolo de resistência. As origens da lenda de Robin Hood. Embora a figura de Robin Hood seja conhecida por sua coragem, sua astúcia e sua bondade, as origens da lenda são envoltas em mistério. Não se sabe ao certo se Robin Hood foi uma figura histórica real ou apenas uma criação lendária. Contudo, o nome Robin Hood aparece em diversas baladas e canções populares da Idade Média, datadas do século XIII, onde ele é retratado como um homem com habilidades excepcionais com o arco e flecha, vivendo nas florestas de Nottinghamshire, na Inglaterra. Existem várias versões sobre sua origem. Em algumas lendas, Robin Hood é um nobre injustiçado, cuja terra é tomada por um malvado xerife. Em outras versões, ele é um simples homem do povo, um fora da lei que se rebelou contra a tirania da nobreza. Independentemente da origem, ele sempre é retratado como alguém que luta pela justiça, desafiando o sistema que oprime os pobres e favorece os ricos. Mas o que torna essa história ainda mais interessante é a maneira como, ao longo do tempo, a figura de Robin Hood foi moldada para representar não só um bandido, mas um símbolo de um herói que desafia a autoridade. A cada história contada, seu personagem ganhou mais dimensões, como se o próprio povo tivesse construído essa figura à sua imagem e semelhança, projetando nele os anseios por justiça. Pausa para a reflexão. Afinal, o que nos faz identificar um herói? A nobreza do coração ou a coragem diante das adversidades? Robin Hood nos ensina que heróis podem ser feitos não por aqueles que seguem as regras, mas por aqueles que ousam questioná-las. A floresta de Sherwood e seus companheiros. A floresta de Sherwood, na região de Nottinghamshire, se tornou o lar de Robin Hood e seus fiéis companheiros. É nela que ele e sua banda vivem, desafiando as autoridades e lutando pela liberdade dos camponeses. A floresta densa e misteriosa simboliza a resistência ao controle da nobreza e também a liberdade de viver segundo os próprios princípios. Entre os companheiros mais famosos de Robin Hood, temos Mestre Lindo, o arremessador de pedras de grande força, Little John, o gigante amigo de Robin e um excelente espadachim, Will Scarlet, o jovem habilidoso e cheio de energia, e Friar Tuck, o monge que traz uma boa dose de humor, sabedoria e coragem para o grupo. Juntos, eles formam uma espécie de família, unida pela causa de combater a injustiça. Cada um tem um papel importante dentro do grupo, e juntos eles demonstram que a união e a solidariedade são fundamentais para enfrentar o opressor. Robin Hood, no entanto, não é apenas o líder da bandidagem. Ele é o estrategista, o líder moral, e o homem que acredita profundamente na liberdade e na bondade humana.
Ele conhece os corações de seus amigos e inimigos, e suas ações nunca são movidas apenas pela raiva ou vingança, mas por um senso de justiça que busca corrigir os erros cometidos pelos poderosos. Mas a floresta não era apenas um lugar de esconderijo. Era também onde Robin Hood e seus companheiros ofereciam refúgio a muitos que fugiam das autoridades, ou simplesmente procuravam um espaço seguro para viver, longe da opressão. Os pobres, as viúvas e os órfãos eram acolhidos pela banda de Robin Hood, criando uma relação simbiótica entre eles. Pausa para a emoção. Imagine o calor das fogueiras à noite, o som dos risos ao redor das brasas. Robin Hood, sentado ao lado de seus companheiros, contando histórias, compartilhando esperanças, enquanto o mundo lá fora continuava cruel e injusto. Esse era o refúgio de quem acreditava que um dia a justiça prevaleceria. A luta contra o xerife de Nottingham e a nobreza corrupta. Mas, claro, a luta de Robin Hood não era apenas uma questão de sobreviver na floresta. Sua missão era desafiar o sistema injusto representado pelo xerife de Nottingham, um homem cruel que abusava de seu poder e tirava os recursos do povo. O xerife não era apenas um vilão da história, ele representava a tirania e a exploração dos pobres, os quais eram constantemente esmagados pela pesada carga de impostos e pela opressão de uma sociedade medieval altamente desigual. Robin Hood, com seu arco e flecha e seus leais companheiros, lutava contra essa tirania. Sua estratégia? Roubar dos ricos. Mas por que roubar? Porque na visão de Robin, a riqueza dos nobres não era conquistada de forma justa. Ela era resultado da exploração e do sofrimento dos mais pobres. Então, ele retirava parte dessa riqueza, muitas vezes desafiando o próprio rei Ricardo Coração de Leão, e redistribuía entre os necessitados. Cada confronto entre Robin Hood e o xerife de Nottingham era mais do que uma simples batalha física. Era um simbolismo da luta entre os pobres e os ricos, entre os justos e os corruptos. Robin Hood e seus amigos eram em essência guerreiros pela liberdade. Sua luta não era apenas pela sobrevivência, mas pela justiça e igualdade. Pausa para a reflexão. Quantos de nós, ao longo da história, já nos sentimos oprimidos, excluídos ou injustiçados por um sistema que parece sempre favorecer os poderosos? Robin Hood não era só um homem da floresta. Ele era, de certa forma, um reflexo de todos aqueles que, no silêncio da noite, ainda lutam por um mundo mais justo. A lenda de Robin Hood é muito mais do que apenas a história de um fora da lei. É uma narrativa atemporal sobre os ideais de liberdade, justiça e resistência. Robin Hood se tornou o herói que ousou desafiar o sistema, um símbolo de todos os que se levantam contra a opressão, seja ela política, econômica ou social. A lenda pode ter começado como uma simples história popular, mas com o tempo ela se transformou em um legado de coragem e humanidade. Em cada flecha disparada, em cada roubo aos ricos, Robin Hood nos lembrou que a luta por um mundo mais justo nunca é fácil, mas sempre é necessária. Agora, eu quero saber o que você pensa sobre a lenda de Robin Hood. Você acredita que ele era um herói ou apenas um criminoso? Comente abaixo e compartilhe sua opinião sobre esse personagem icônico da história da Inglaterra. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias incríveis e lendas fascinantes como essa. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e junte-se a nós nessa jornada pelo passado.